Se eu tivesse comprado R$ 100 em Bitcoin em 2011, aliás, foi o ano que eu comprei Bitcoin a primeira vez, eu podia estar multimilionário. Que loucura. Você teria em 2012 R$ 5.000, 2013 470 mil, 14 211 mil, 15 300 mil, 16 516 mil. Em 2017 você estaria milionário, 7,6 milhões. 2018 3,4, 2019 6,2 milhões. 2020 20 milhões de reais. 2021 67 milhões. 2022 19 milhões e 2023 40 milhões de reais. Infelizmente você não pode voltar no tempo, mas nunca é tarde para aprender um pouco mais sobre o universo de criptomoedas. Por isso eu conversei com o Thales Inada, né, que é analista de criptoativos da Finclass, e eu trouxe para vocês 3 investimentos recomendados para investidores iniciantes, ou quem quer começar a investir em criptomoedas, ou quem de alguma forma já até investiu alguma coisinha, mas pensa o que mais eu posso fazer de uma forma muito simples, né, sem muito requinte. E uma coisa eu te digo, eu aprendi no mundo dos investimentos que você não precisa complicar para ganhar dinheiro, não precisa complicar. Eu vejo um monte de gestor de fundo, analista, trader, querendo complicar pra caramba, eu fico lá na minha filosofia da Arca, ações de negócios, real estate, caixa, ativos internacionais, criptomoedas. Eu tô lá há 6 anos, batendo a maioria dos investidores tranquilamente, sem muita complexidade. Então, você não precisa de complexidade para ganhar dinheiro. Agora, você precisa de complexidade para poder vender uma solução para o problema que você mesmo construiu para sua audiência. Então, não precisa de complexidade. Antes de começar, não deixa de clicar no botão de curtir e se inscrever. Isso é mega importante pra gente, tá? Então, clica aqui no botão embaixo e eu vou ficar muito feliz com isso. Beleza? Primeiro investimento, então, para iniciante é o Hash 11. Talvez você já tenha ouvido falar. Hash 11, ele é um ETF. Ele consiste em 2 pilares básicos. Primeiro, a praticidade. Como que você faz para comprar um Hash 11? Você vai abrir uma conta em alguma corretora, você vai fazer o seu cadastro, vai preencher tudo, você vai receber um acesso, então você pode logar pelo seu celular ou pela internet, e aí você vai ter acesso ao mercado financeiro. Nesse momento, você vai pegar a sua conta do banco e você vai fazer um TED, um Pix, alguma coisa assim, para sua conta na corretora. Lá na corretora, você pode abrir o seu home broker e ali você vai preencher Hash 11 e vai ter ofertas de compra, ofertas de venda. Você vai fazer uma oferta de compra e vai comprar Hash 11, por exemplo. Quando você faz isso, você está exposto ao mercado de criptomoedas já, porque o ETF, ele é basicamente um pacote com vários investimentos lá dentro. E o segundo pilar dele é a diversificação. Porque quando a gente fala desses vários investimentos lá dentro, 67% do capital investido ali de Hash 11 está em Bitcoin, 29% está em Ethereum, e o resto está dividido em uma penca de moedinha menor, né? Você tem Chainlink com 0,7%, Arbitrum 0,6%, Litecoin com 0,52%, Polkadot com 0,34%. Aí tem um monte de coisa. Mas basicamente 97% de Hash 11 é Bitcoin e Ether. O que é importante? Por mais que você possa fazer isso, uma questão de simplificação e várias outras coisas, eu dou preferência para você investir diretamente, porque você fere o conceito por trás da criação das criptomoedas ao comprar um ETF. Quando você viu o problema acontecendo em 2008 no mercado financeiro e o governo tendo toda essa gerência sobre as criptomoedas, o governo podia imprimir moeda, pode ainda, né? Então a gente tem inflação, o governo faz o que quiser, é uma bagunça. E aí o Bitcoin veio como uma solução para essa centralização do governo. Então você pode comprar ETF, acho que é extremamente seguro, mas a ideia é você não ter ninguém controlando o seu dinheiro, é você ser dono do seu próprio dinheiro. É uma opção simples para você se expor à variação, mas foge um pouco do conceito das criptos. E você tem outros ETFs além desse, né? Você tem Hash 11, como eu falei, você tem o Ether 11, tem 0,1% de taxa de ADM e compra Ether. Aí você tem o BIT 11, que compra Bitcoin. Aí você tem o QBTC 11 e você tem o QETH 11. Então você tem outras opções aqui que são bem mais caras, né? Eventualmente não vale a pena. Qual que é o problema do ETF, né? Porque nem tudo são flores. Você vai pagar uma taxa de administração, o que você não pagaria diretamente, né? Numa cripto. O ETF não tem isenção de imposto de renda para vendas acima de R$ 35.000. Se você investir diretamente, tem, né? Então isso aqui acaba sendo um problema do ETF. E você tem uma dependência das instituições, como eu falei. A custódia não é sua, né? Então a custódia, se você investe no ETF, ela é feita pela Coinbase, Gemini, enfim, alguma outra empresa. Se você investe em criptos, a custódia é sua. O que é meio dúbio, tá? Na lógica, você quer que você detenha o controle disso. Na prática, muita gente perde os seus Bitcoin. Então, pensa antigamente quando a gente tinha ouro, por exemplo, né? Ou coisas preciosas. O que acontecia é que a gente alugava um cofre no banco pra gente deixar o banco cuidando disso para que a gente não deixe isso em casa e alguém possa nos roubar. Hoje é parecido, com a diferença de que tem uma senha. Então não adianta só roubar um pendrive, ou seja lá o que for, precisa ter uma senha também. Tem um lado bom, tem um lado ruim. Eu mesmo fiquei desesperado quando pensei que tinha perdido o meu acesso, quando a minha esposa tinha pego o papel que eu tinha anotado a senha e tinha sumido com esse papel, mas depois de muito procurar a gente achou. Segunda opção para o iniciante é o Bitcoin, é comprar Bitcoin. O racional do Bitcoin, ele é simples, tá? Ele é simples, algumas pessoas não entendem, porque acho que também depende um pouco da sua filosofia. Vou separar em 4 partes aqui o racional do Bitcoin. Primeiro, assim, vamos olhar para o tamanho disso. BTC é a maior cripto do mundo em valor de mercado, vale 3 vezes mais que ETH, e BTC é o 11º maior ativo do mundo em valor de mercado. Então, das criptos é a mais segura. Segunda coisa, é descentralizado, né? Então, o Bitcoin é uma moeda digital, totalmente descentralizada. Isso significa que não tem um governo, um banco central, que está dizendo o que pode fazer, o que não pode fazer, por mais que tenha uma legislação, né? E em tese, você deveria declarar no seu imposto de renda e tudo mais, mas não tem ninguém mandando, ninguém te obriga a fazer alguma coisa aqui. Quem controla o real é o Banco Central, quem controla o euro é o Banco Central Europeu, quem controla o dólar é o Banco
Banco Central americano. E não existe uma instituição por trás do BTC. Terceiro pilar é a escassez, porque o Bitcoin foi projetado para ter 21 milhões de Bitcoins e já foram minerados 19,6 milhões, ou seja, 93% do total. 1,4 milhões ainda precisam ser minerados. E estima-se que quase 4 milhões de Bitcoins já tenham sido perdidos. Ou seja, sabe quando você está andando na rua e você encontra dinheiro no chão? Alguém perdeu esse dinheiro. E Bitcoin, esse dinheiro se perde, mas ninguém encontra. Então você tem menos moeda em circulação, ou menos Bitcoin, menos commodity digital, seja lá como você preferir. E aí você tem, então, menos ativos. Isso é que faz com que o quê? O preço aumente, né? Se eu tenho R$1.000 em circulação, de repente agora eu só tenho 100 em circulação, porque o resto sumiu, eu tenho menos dinheiro para a mesma quantidade de bens, então o dinheiro vale mais. Se você for para pensar, se cada pessoa fosse ter um Bitcoin, a gente teria 0,27% da população com um Bitcoin. É muito pouco Bitcoin para muita gente. Por mais que as pessoas possam comprar fracionado Bitcoin, a gente diz que eles compram satoshis, né? E o quarto pilar é um pouco sobre o momento de mercado de Bitcoin. Thiago, tá na hora de comprar? Tá na hora de vender? Eu fiz um vídeo recentemente sobre isso, passando por alguns indicadores, mas eu trouxe 3 coisas para você pensar. A gente tem 3 coisas importantes. A primeira é o halving, que é quando a oferta de Bitcoins acaba diminuindo, né? Então você acaba tendo uma pressão para cima nos preços. A gente teve 3 halvings do Bitcoin até agora e sempre depois do halving o Bitcoin teve uma alta forte. O último halving aconteceu em 2020, o próximo vai ser em abril de 2024 agora. No último halving, o Bitcoin saiu de $3.000 para $68.000. Você teria multiplicado seu investimento por 20, mas que eu acho difícil acontecer agora, nesse patamar. Eu espero que suba. Mas a história nos mostra que isso aconteceu nas 3 vezes, mas quem consegue prever o futuro? O segundo motivo é que o ETF de Bitcoin foi lançado nos Estados Unidos, não foi aprovado finalmente, então tem uma pressão de compra muito grande, um dinheiro novo entrando, estima-se $100 bilhões. E a gente tem um corte de juros nos Estados Unidos. Então taxa de juros subindo faz com que os ativos de risco acabem diminuindo, perdendo valor. Corte de juros faz com que os ativos de risco se valorizem, né? Então isso aqui acaba sendo bom para o Bitcoin. Como você faz para comprar Bitcoin? Você vai abrir conta em alguma exchange de cripto. Só que qual que é o ponto? Você vai abrir então um cadastro em alguma exchange de cripto, você vai preencher todos os seus dados e vai ter acesso ao mercado de cripto. Ali você vai comprar Bitcoin. Você vai botar uma oferta de compra e vai comprar. Toma cuidado com as taxas de transação. Não seja fominha aqui, porque você pode acabar pagando muito caro. Então vai bem na manha, compara com os preços internacionais para não pagar um spread muito alto, que às vezes isso acontece. E aí você vai comprar. Quando você comprar, você não deve deixar o seu dinheiro lá na exchange. Por quê? A gente tem uma história de muitas exchanges que já foram hackeadas e as pessoas perderam todo o seu dinheiro. Inclusive, eu vi recentemente 2 documentários na Netflix muito interessantes sobre isso. Um chamado Bitcoin e o outro chamado Trust No One. Nesses 2 documentários, você tem um é um golpista e o outro é uma pessoa que, no final das contas, ela sumiu, morreu, em tese, só que, poxa, acredita-se por muitas pessoas que essa pessoa simplesmente fugiu, fez uma cirurgia, mudou seu rosto e como ninguém tem acesso ao dinheiro, se essa pessoa tinha o dinheiro, ela pode ter ido embora com a senha e $250 milhões em cripto. Aí tem gente que diz que não, ele só fez burrada e acabou perdendo boa parte desse dinheiro. Então, assim, é um mercado complexo. Você não deve deixar o dinheiro na mão dos outros nesse caso. Então, compre por uma corretora e passa por uma hard wallet. Eu tenho um vídeo explicando como passar por uma hard wallet, onde eu pego, te mostro lá um pendrive, entre aspas, e eu te ensino a fazer isso. Então, tem um link que eu vou deixar aqui para você assistir um vídeo que eu fiz mostrando eu passando bitcoins, né, da minha exchange para a minha wallet. O terceiro investimento para iniciante é ETH, Ether. O racional do Ether consiste em 3 pilares. Primeiro é o tamanho. Ether é a segunda maior cripto do mundo, ela é 3 vezes maior do que a terceira maior cripto do mundo, que é a Tether. Então, essa é a primeira coisa, uma coisa grande, parruda. Qual que é o ponto? Quando a gente fala de criptos grandes, provavelmente elas não são as que terão maior valorização, mas provavelmente são as que têm mais chance de estarem aqui daqui a muitos anos. Como a gente está falando de investimentos para iniciantes, faz sentido esse pensamento. Segunda coisa é o momento de mercado. Então, tem 2 grandes acontecimentos aqui. Primeiro, o corte de juros americanos, que eu expliquei agora, e segundo, é um possível ETF de ETH sair até maio no exterior. Isso aqui poderia fazer com que mais dinheiro entrasse no mercado. Terceira coisa é a dominância do BTC. A dominância é uma espécie de indicador que a gente olha onde o Bitcoin, se ele tem um desempenho em relação aos outros criptoativos muito alto, tá? Isso aqui tende a jogar contra ele nos próximos tempos, que espera-se que, como o Bitcoin andou e as outras criptos não, espera-se que agora as outras criptos andem mais do que o Bitcoin que já andou. Isso tem acontecido frequentemente ao longo dos últimos anos. Então, como o Bitcoin ele andou muito mais que as outras criptos no ano passado, ele desempenhou melhor do que 99% dos criptoativos, é algo que nos faz olhar com bons olhos. Além de você ter uma coisa chamada MetaMask, que tem uma usabilidade incrível e geralmente você usa para fazer várias negociações no mercado cripto. Como que você compra Ether? Você compra também por uma exchange, no mesmo processo de compra de Bitcoin, e aqui você pode passar para uma MetaMask ou alguma coisa assim. Pode passar também para uma wallet diferente, mas muitas pessoas usam o aplicativo MetaMask. Inclusive eu tenho um vídeo onde eu mostro eu fazendo o mesmo processo que eu vou deixar aqui, tá? Bom, então muito simples esse vídeo. Tem um amigo começando no mercado cripto, ele ainda não entende direito o que é, mas ele quer se expor a isso de alguma forma, ainda mais agora que o mercado acabou de cair aqui $30 mil basicamente. Enfim, não sei se vai cair mais, não sei se vai subir. O meu pensamento é, faz sentido eu ter cripto na minha carteira um pouco, como sempre tive. Às vezes você tá aqui há pouco tempo e fala, o primo tá falando de cripto agora. Cara, eu compro há, sei lá, 5 anos publicamente já, nem sei quanto tempo e compro sempre, né? Às vezes falo mais, às vezes falo menos, porque obviamente às vezes vocês têm mais interesse, então eu preciso falar sobre isso para vocês, mas sempre com muita parcimônia. É isso. Esses são os 3 investimentos para iniciantes. Espero que tenha feito sentido para você. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau.